Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Marco Ferrari, diretamente dos estúdios da Loga. Hoje vou dar uma dica bem legal para você sobre como fazer as provas. Muita gente tem dúvidas e acabam me perguntando: Marco, por onde eu começo? É que eu sei as que eu não sei? E os tempos de prova estão cada vez mais enforcados. Algumas provas aí te dão 2 minutos, 1 minuto e meio por questão, levando em consideração inclusive a passagem das questões para o gabarito. Então realmente é muito importante que você tenha assertividade na hora de escolher como fazer a prova, escolher qual a regra ou qual vai ser a rotina que você vai utilizar. Bom, via de regra, essa primeira dica é uma dica que espero que você já saiba. Você sempre vai começar pelas questões que você tem mais afinidade. Então, começar pelas matérias que você sabe, certo? Por quê, pessoal? Tá quentinho na sua memória, você vai garantir os seus pontos, você vai se dar bem aqui. E aqui você já começa dividindo as matérias. Primeira divisão são aquelas que você tem certeza, certo? Então você vai começar com as que você tem certeza, você vai assinalar, tranquilo, show de bola. Depois você vai para aquelas matérias e para aquelas questões que você tem dúvida, qualquer espécie de dúvida que você tenha, certo? E, porventura, pode acontecer aqui, aquelas que você efetivamente não sabe, certo? Não sabe. Agora, o que vai acontecer na outra ponta? Depois que você passar e você dividir as matérias que você tem certeza, e aí eu vou aconselhar você, nas matérias que você tem certeza, você colocar um 1zinho do lado, porque não há possibilidade de você ter caneta colorida na hora da prova. As que você tem uma espécie de dúvida, você coloca um 2 do lado, e a que você não sabe, você coloca um 3 do lado. Certo? Então, do lado da questão, do lado do numeral da questão, você vai fazer essa legenda do que cada questão significa. Para as matérias que você não sabe. Ah, Marco, e agora para as matérias que eu não sei? Você vai aplicar a mesma regra, pessoal. As matérias que você não sabe vão ter o mesmo comportamento. Aí fica aqueles coach de concurso falando que é melhor começar por aqui. As matérias que você não sabe, certo? Não sabe, ou que você não tem tanta afinidade, né? Espero eu que você não vá para a prova sem saber as matérias. Você também vai dividi-las como aquelas que você sabe, ou seja, aquelas que você sabe a resposta, aquelas que você tem alguma espécie de dúvida, entre 2 ou mais, certo? Também são as 2. E por último, aquela que você não sabe, aquela que você não faz nem ideia, certo? Aí você vai ter o 3 aqui também. Então o comportamento é o mesmo. O que vai mudar, pessoal? Vai mudar a proporção de questões. Provavelmente, quando eu estiver falando de matérias que você tem afinidade, você vai concentrar em certeza ou dúvida. E quando eu estiver falando de matérias que você não sabe, você vai ter menos questões que você tem certeza e mais questões que você tem dúvida. Então, primeira coisa que você faz, matérias que você sabe, classificou, matérias que você não sabe, classificou. Feito essa classificação, o que você vai fazer? Você vai pegar e revisar as que você tem certeza. Revisa as que você tem certeza e passa essas para o gabarito. Revisa, dá uma lidinha de novo nela, papapá, é isso mesmo, e passa para o gabarito. Então você começa revisando as que você sabe e tem certeza, tanto nas matérias que você tem afinidade, quanto nas matérias que você não tem afinidade. Então vai dar um check aqui e vai passar para o gabarito. Depois, você vai para as matérias que você não sabe, você vai para as questões que você não sabe. Por que você vai para as questões que você não sabe? Porque aquelas que você tem dúvida, ainda existe uma possibilidade real de você acertar. Agora, as matérias que você não sabe, as questões que você não sabe, vai ser basicamente no chute. Então você vai usar a leitura das matérias que você não sabe, das questões que você não sabe, para ativar no seu cérebro alguma lembrança que possa responder as questões com dúvida. Então você vai lá e passa as que você não sabe para um gabarito prévio. Como, por exemplo, você vai escrever a lápis no gabarito, certo? Então, você vai escrever a lápis no gabarito, fazer simplesmente uma assinalada no gabarito. E aí você vem para a dúvida. Pessoal, o que é muito importante que você faça nas matérias que você tem dúvida, nas questões que você tem dúvida?
você diminua ao máximo a margem do chute. Por exemplo, eu tenho 5 assertivas, certo? Se eu tenho 5 assertivas, a minha chance, vou escrever isso aqui do lado para ficar mais fácil. Se eu tenho 5 assertivas, certo? Então eu tenho lá A, B, C, D e E. E em 5 assertivas eu tenho 20% de acerto. Se eu conseguir riscar ou eliminar pelo menos uma assertiva, eu vou para 25% de acerto. Se eu conseguir riscar 2 assertivas, é impossível isso, eu vou para 33% de chance de acerto, certo? Podendo chegar, claro, até 50% se eu tiver somente 2 assertivas. Então, é um salto, pessoal, de 13% na hora de acertar as questões. É um salto considerável que pode auxiliar você. Então não sai daquela de, não faço nem ideia. Não, vai eliminando. Pô, se você estudou, existe uma grande chance de você saber o que pode não ser. E isso já vale muito a pena para você, certo? E aí você vai fazer essa análise, vai perceber, vai minimizar as chances de chute, chegando. Eu sempre, o desejo é que você consiga chegar pelo menos aos 50%, isso vai te dar um salto bem bacana de 30% em chances de acerto. E aí você finaliza aqui e passa tudo a caneta, fechando o seu material, certo? Então, tanto faz se você começa pelas matérias que você sabe o que você não sabe, mas via de regra você começa pelas matérias que você sabe e vai às questões que você tem certeza, dúvida e não sabe. Mesma coisa você vai aplicar nas matérias que você não tem tanta afinidade, a certeza, a dúvida e você não sabe. Você começa assinalando as que você tem certeza, matou isso, vai para aquelas que você não sabe, tenta sempre aplicar a técnica do chute para minimizar, mas aqui, pessoal, é C de Cristo e D de Deus, né? Vai naquilo que achar. E a dúvida, aí você aplica sempre essa regra de diminuindo, certo? A esperança é que você chegue com um mínimo de questões que você não sabe e concentre, basicamente, as suas questões entre aquelas que você tem certeza e aquelas que sobra ainda alguma dúvida de interpretação ou algo do gênero, certo? 2 dicas finais que são importantíssimas. A primeira delas, cuidado com a incorreta, cuidado com exceto A. Certo? Cuidado mesmo. Porque, às vezes, a professora assinaleia a A que estava certa. Sim, a A estava certa, a B estava certa, a C estava certa e a D também. A única errada era a E, ele estava pedindo a incorreta. Então, esse é o primeiro cuidado. E segundo, pessoal, foque muito no que diz a questão. Qual é a pergunta da questão, certo? O cara vai lá e vai botar uma questão. Qual que é o nome do professor de administração geral? O nome é Prof. Marco Ferrari. E aí o cara coloca várias assertivas que são verdadeiras ao meu respeito, mas que não são relacionadas ao meu nome. Então cuidado, não é que a assertiva seja verdadeira ou seja falsa, seja certa ou errada em relação ao todo, mas foque no que a questão lhe pede, certo? Se é o nome, procure o nome. Se é a idade, procure a idade e assim sucessivamente. Valeu, meus queridos. Um grande abraço do professor Marco Ferrari e até a próxima. Tchau, tchau.